Olá, e a gente começa agora mais um Direito e Certo aqui no TV Terra Viva. Hoje a gente vai falar a respeito de perícias judiciais ambientais. A gente já fez um programa aqui passando por cima disso, recebi muitas perguntas a respeito de como é que faz para ser um perito, se eu preciso de um perito, onde é que eu vou. Então é isso que a gente vai esclarecer para você aqui hoje. Não deixe de mandar para a gente a sua dúvida, o seu comentário, a sua crítica, o que você quiser, entre em contato com o TV Terra Viva. Nosso telefone é o 3131-3719, código é 11. O WhatsApp é o 942589183 e o nosso e-mail direitoecerto@tvterraviva.com.br. Para falar a respeito das perícias, eu tenho aqui comigo um convidado especial, o professor Carlos Rodovalho, da Globo Verde Ambiental. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu por estar aqui com vocês. E aí, eu fiz um programa a respeito de perícia judicial ambiental, onde eu expliquei mais ou menos o que era o papel do perito, que quem estava sofrendo um processo judicial precisava de um perito. E a gente recebeu muita pergunta dos dois lados. Primeiro, como eu escolho um bom perito ambiental para o meu processo? Na verdade, a gente sabe que o perito não é escolhido pelo produtor, mas é pelo juiz, isso a gente vai esclarecer. Mas a pergunta era assim, o assistente do perito eu posso escolher, ele vai ser bom, ele vai ser ruim? E a segunda pergunta era, eu posso ser um perito ambiental? Então eu lhe pergunto, como é que faz para ser um perito ambiental? Bom, o perito, como você já adiantou, ele é nomeado pelo juiz, né? Na questão para apuração de um crime ou na esfera civil para apuração de um dano ambiental. Para se tornar um perito, hoje é necessário que a pessoa possua um curso superior em qualquer área, né, devidamente inscrito na sua ordem, na sua classe, um advogado no AB, um engenheiro qualquer no CREA. No CREA, né? certo. Isso é que deveria ser. Infelizmente, pela falta da existência desses profissionais, os juízes têm nomeado qualquer pessoa, até mesmo sem a sua graduação, pela falta de peritos. Recentemente, um jornal de Minas Gerais publicou que existem processos não sendo julgados por falta de peritos experientes na área. Nossa, como se a gente já não tivesse demora suficiente, a gente ainda tem a demora pela falta do perito. Infelizmente. É um campo, em época de crise é sinônimo de oportunidade, né? Dá para virar perito ambiental, aí isso tem um curso superior. Isso. Hoje nós ministramos o curso, a Globo Verde Ambiental ministra o curso em 24 estados da federação, né? Em todas as capitais desses 24 estados e em algumas cidades do interior. De estados como São Paulo, Paraná, nós também fazemos algumas cidades do interior. Esse curso, ele aplica toda a legislação ambiental e a parte técnica, para que esse perito tenha a sua responsabilidade devida, porque nós temos a confirmação de que 90% das sentenças que são julgadas dos juízes são em cima dos laudos ambientais. Veja aí a importância que esse profissional tem, o poder que esse profissional tem em elaborar um documento que nós damos o nome de laudo ambiental, em que o juiz pode absolver ou condenar um infrator ambiental. É muita responsabilidade, mas como é que alguém que não entende por exemplo, não é advogado, é um engenheiro civil, engenheiro ambiental, um agrônomo, vai fazer um curso em que ele vai ter um monte de legislação ambiental? Isso dá certo lá no final? Boa pergunta. Vamos lá. A perícia, ela é inclusiva. A perícia é como se fosse uma mãezona que agasalha todas as profissões. Nenhuma profissão, por mais distante que ela esteja da esfera ambiental, proíbe que a pessoa seja perito. Um administrador de empresa como eu, um dentista ou um psicólogo, ele pode ser perito porque a perícia ela é inclusiva. Dificilmente nós iremos realizar uma perícia sozinho. Uma perícia de contaminação de solo, que contaminou um solo. O lençol freático, por sua vez, contaminou um corpo hídrico. Esse corpo hídrico houve mortandade de peixe. Lá, a jusante, a pessoa bebeu água. Quantos peritos nós vamos precisar para isso? Nossa senhora, só eu já contei o médico, o biólogo, o médico, o químico. Né? Um agrônomo para fazer o do solo, o químico para fazer o exame da água, o biólogo para fazer a classificação do animal que foi morto. Ele não pode atuar para fazer a causa-morte, aí já tem que ser um agrônomo. Lá embaixo na água para a população tem que ser um médico. Então, todos. É muito multidisciplinar. É multidisciplinar. Então, nós não temos essa preocupação. Quem pode ser? Em princípio,
todas as profissões, né, acadêmicas podem atuar como perito. Agora, ele precisa ter esse conhecimento de como aplicar isso. De direcionar o conhecimento que ele já tem acadêmico para as perícias ambientais. Por isso, esse curso dá essa sustentação técnica e legal para esse que já está formado se tornar um perito. Existe alguma lei que regulamenta a profissão? Bom, o perito, infelizmente, ainda não é um profissional reconhecido pela legislação brasileira. Infelizmente. E nós dissemos infelizmente porque ele tem um poder enorme de elaborar um laudo e que esse laudo pode condenar alguém à cadeia e ele não é um profissional reconhecido. Nossa, isso é grave. É gravíssimo. Isso é grave. É muito grave. E o que ocorre com isso? Nós temos rodado o Brasil e temos visto juízes condenando os inocentes e nós temos no curso nosso uma gravação de um promotor do Distrito Federal que percebeu esse grave erro, solicitou uma nova perícia para um juiz, o juiz disse, não precisa fazer porque as testemunhas já confirmaram e o meu perito, que é de minha confiança, também já disse. Ele, como tem o poder de solicitar uma nova perícia, ele solicitou essa nova perícia e esse novo perito confirmou que aquele sujeito era um sujeito inocente naquele processo. Nossa então Senhora. Veja o que está ocorrendo por aí, por falta de peritos com o gabarito correto para atuar como tal. A gente tem aqui muitas perguntas a respeito do seguinte, eu tenho um processo onde estão alegando que eu fiz determinada... Que no local onde pegou fogo, que nem fui eu o produtor que coloquei fogo, mas pegou fogo, tinha lá um determinado animal em extinção. E aí o juiz nomeou um perito para ver se poderia haver, antes daquele fogo, aquele determinado animal em extinção. E aí o produtor faz o quê? Ele vai atrás de um assistente técnico, de alguém para acompanhar essa perícia. Se esse perito não for preparado, como no caso que o senhor acabou de descrever, existe uma forma da gente... do produtor se defender de maus peritos, de maus técnicos? Enfim, é factível isso? É possível. Vamos lá, por quê? Quando o juiz nomeia o seu perito, ele abre as partes envolvidas, e para quem não está acostumado com a coisa jurídica, toda perícia geralmente tem 3 partes, né? O do juiz, o do réu e do autor. Quando ele nomeia o seu perito, quando o juiz nomeia o seu perito, ele abre a oportunidade das partes também de nomear os seus peritos, que não podem ter essa denominação de peritos, que são os seus assistentes técnicos, né? Que o título de perito que nos concede é a nomeação do juiz, mas nada mais é também do que o perito do outro lado. E os advogados das partes, hoje nós temos orientado muito isso em palestra na OAB, poucos advogados sabem isso, que ele pode contestar a nomeação do juiz, porque o mau perito atrapalha tanto a vida do juiz como a vida das partes envolvidas. Sem dúvida, isso é super importante. Então, se você está enfrentando um processo, sabe que aquele profissional que o juiz nomeou não é capacitado para resolver a situação ou para avaliar a sua situação, converse com o seu advogado, é possível questionar a nomeação daquele perito. Porque às vezes, eu já participei de processos em que o dano era referente, precisava de um engenheiro florestal, de fato, naquele caso, e a pessoa que foi nomeada era biblioteconomista. Ocorre muito, infelizmente ocorre. Recentemente, um juiz, não vou dizer o estado aí, nomeou uma pessoa que tinha entrado recentemente num curso de agronomia e que estava fazendo só 3 meses que estava estudando. Para atestar, de repente, uma coisa que o produtor pagou o seu agrônomo, que o produtor tem um técnico. Né? No caso em questão, um gado havia invadido, derrubado a cerca, invadido uma lavoura de seringueira, comeu todo a muda da seringueira. Né? E uma pessoa com 3 meses de faculdade de agronomia foi nomeado. Por quê? Hoje... A falta da regulamentação também, A falta da regulamentação, né? Nós temos o quê? O que regulamenta hoje? O artigo 145 do Código de Processo Civil, né? Que diz mais ou menos o seguinte: quando houver necessidade de um perito, o juiz nomeará aquele que está cadastrado no fórum com a devida competência para a realização daquela perícia. Ou seja, contaminação de solo, agrônomo, contaminação de água, químico, né? Causas mortes, um veterinário. Mas cadê este profissional cadastrado no fórum? Ou aquele que está cadastrado, ele sabe fazer um laudo? Porque a gente tem visto laudo por aí que dói.
ainda que não sejamos advogados, né? Ali tem muita legislação envolvida e às vezes nós precisamos desse profissional advogado como você no processo para Eu espero que precisem muito dos para nos advogados. orientar a respeito, né? Nós temos que ter conhecimento, sim, de pelo menos as leis mais básicas, que é a lei do crime ambiental e a lei do Código Florestal, que nós resolvemos mais de 80% das perícias, né? Mas, infelizmente... Peraí, volta. Mais de 80% das perícias com lei de crimes ambientais e Código Florestal. Olha, um dado a maioria dos crimes esse. ambientais e dos danos ambientais, elas são em cima da lei do Código Florestal e da lei dos crimes ambientais. Olha, que dado interessante. O produtor que segue o direito e certo está na vantagem. Está na vantagem, porque você transmite isso muitíssimo bem aqui, né? Muito obrigada, mas ele já está. Sobre Código Florestal a gente tem falado bastante. Então, professor, infelizmente nosso tempo é curtinho, mas só para a gente finalizar. Temos falta de peritos. O profissional que tem uma formação, e aí a gente citou o exemplo da contaminação de solo, que precisa de pelo menos 3 tipos de profissionais, um agrônomo, um químico, um biólogo, lá na frente um veterinário, enfim. Esses profissionais fazem um curso de perícia e podem se habilitar no fórum. Sim. Na realidade, esse profissional, ele nem precisava do curso de perícia, mas o que a gente pergunta é o seguinte: você sabe ser perito? Porque hoje nós ministramos palestras nessas faculdades de engenharia ambiental, a pessoa está saindo do último ano e não foi dito para ele numa matéria. Numa matéria qualquer, você pode atuar como perito. Ele sai formado com esse tipo de atuação, mas não sabe. Que pode ser perito. Pode ser. Né? Então, hoje e não sabe o que fazer para ser perito. Isso, também. As faculdades hoje têm complementado essa falta dessa matéria num curso de pós-graduação de gestão ambiental, que no finalzinho o cara vai ver alguma coisa a respeito de perícia. Por isso nascem esses cursos técnicos rápidos, né? Que tem bastante curso desse no mercado, são bons cursos. A gente aconselha que a pessoa não entre nesse mercado sem fazer isso, para você saber pelo menos qual é o formato de um laudo. Como posso fazer um bom laudo para auxiliar o juiz a fazer uma boa sentença? Nós passamos no nosso curso uma gravação, né, de um programa que nós efetuamos também no Outra TV, em que mostra que o juiz afirma: olha, se especialize nisso, porque nós dependemos de vocês. Nós condenamos ou absolvemos com base no seu laudo. Muito bem. Muito bem. Olha, o Direito Certo passou rápido hoje. A gente está falando de perícias ambientais. Você, produtor, precisa de peritos ambientais, caso você tenha processos a respeito de meio ambiente. E você, técnico, por favor, né, se habilite lá no fórum da sua cidade, faça um curso de perícia, se habilite no fórum da sua cidade para que a gente possa ter ao alcance do produtor mais profissionais que possam auxiliar numa defesa e numa sentença justa, certo? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Muito obrigada pela sua presença, professor Rodovalho, um grande abraço. Eu espero que eu possa contar sempre com o senhor aqui. E a você que nos acompanha, muito obrigada. Não deixe de mandar para a gente a sua dúvida, o seu comentário. Nosso telefone 3131-3719, WhatsApp 94258-9183 e o nosso e-mail direitoecerto@tvterraviva.com.br. Até o próximo programa. Muito obrigada pela sua companhia.